Caso você não saiba o que é escoliose, é basicamente uma curvatura lateral da coluna. Essa curvatura lateral da coluna ela pode acontecer em qualquer ponto, seja na sua região lombar, na sua região torácica ou na sua região ali mais próximo da cervical, mas geralmente esse desvio acontece mais comumente na região torácica e na região lombar. Lembrando que ele pode acontecer em qualquer ponto. Esse desvio ele pode ter causas tanto estruturais quanto posturais, sendo que quando essas causas são estruturais, então, por exemplo, uma perna mais curta que a outra, ou muitas vezes um trauma que venha causar um dano estrutural, que consequentemente gera um desvio da coluna, ou então uma questão de pé pronado ou pé chato, como as pessoas conhecem, que não tem conserto. Quando é estrutural, a gente não consegue ajustar 100% do nivelamento dessa coluna. Mas quando a gente tem causas posturais, desvios causados por má postura, com o tempo e a seleção adequada de exercícios e alongamentos, a gente consegue solucionar esse problema 100%. Essas soluções, alongamentos e seleção de exercícios, elas encaixam melhor em um outro vídeo. Caso vocês se interessem, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só de como que a gente pode ajustar a escoliose com o treino de musculação, incluindo alongamentos e exercícios de acordo com cada necessidade. Fala pessoal do YouTube, se vocês chegaram aqui agora e ainda não me conhecem, o meu nome é João Batista. Aqui no canal a gente fala sobre musculação voltada para a estética. Então tudo que a gente pode fazer dentro de um salão de musculação que vai nos proporcionar resultados estéticos da melhor forma. Se você ainda não for inscrito no canal, não perde mais tempo, se inscreve no botãozinho aqui embaixo. E eu pedia no final do vídeo, mas agora eu vou começar a pedir no começo porque tem gente que não vai até lá. Então se você chegou até aqui, estrala o dedo no like porque para vocês é rápido e é grátis e entrega muito mais o nosso conteúdo. Então pra gente que é produtor de conteúdo para a internet, vai ajudar bastante. Mas voltando para o tema do vídeo, será que quem tem escoliose pode fazer musculação ou não? E de antemão, eu já vou dar a resposta para vocês não ficarem esperando aqui à toa. E é pode. Quem tem escoliose não só pode fazer musculação, como deve. Mas prestem bastante atenção que como a gente tem essa condição, a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes para que a gente consiga, de certa forma, melhorar esse quadro da escoliose quando possível, solucionar também quando possível e muito pior que isso, que a gente não agrave esse problema. Muitas vezes, uma questão de seleção de técnicas ou de exercícios incorretos vai fazer com que essa escoliose sua se agrave, proporcionando dor, desconforto e o que a gente mais foca aqui, que são as questões estéticas. Então a pessoa que tem uma escoliose muito agravada, ela fica muito incomodada nas questões estéticas, por ficar com um ombro mais elevado que o outro, às vezes fica um desvio notório na coluna, então a pessoa não se sente tão bem. O homem em ficar sem camisa ou a mulher em pôr um biquíni para ir para a praia. Então a gente precisa se atentar a esses detalhes. Uma das primeiras coisas que vocês que têm escoliose precisam se preocupar é com a aplicação da carga axial. Basicamente a carga axial é toda aquela carga que vai se dissipar ali do seu eixo central, então na sua coluna vertebral. Quando a gente fala nisso, a gente já pode pensar em basicamente vários exercícios que a gente tem essa carga axial. Agachamento no Smith, agachamento livre, panturrilha no Smith, hack machine. Todos esses exercícios são exercícios onde a gente tem a sobrecarga aplicada diretamente sobre a sua coluna. E se a gente não tem essa coluna com a estrutura correta, a gente não vai ter a dissipação ideal dessa carga, o que vai agravar o seu problema. João, então quer dizer que quem tem escoliose nunca vai poder de maneira alguma utilizar cargas axiais, então a gente nunca vai poder fazer agachamento, nunca vai poder fazer hack machine? Não é bem assim. Vai depender do tipo de escoliose, vai depender do grau que aquela escoliose se encontra e vai depender da sua situação atual. Então vamos pensar o seguinte. É uma pessoa que tem uma escoliose estrutural, que ela não consegue sanar 100% do problema porque é um problema mecânico, e ela está num período onde ela não tem as estruturas preparadas para aquilo. Então ela não tem bons abdutores de quadril, estabilizadores de pelve, ela não tem paravertebrais, eretores da espinha, que são musculaturas ali das costas, tão fortes para poder fazer a estabilização da coluna. Ela não consegue fazer uma contração do core tão boa, então ela não consegue fazer a manobra de bracing para estabilizar toda essa região lombopélvica.
Nesse caso, a gente não pode estar executando esses exercícios, porque a gente não vai conseguir um bom rendimento e uma boa técnica. Mas pensa no caso de uma pessoa que ela tem uma escoliose postural, ela começou a treinar, começou a fazer os alongamentos, começou a fazer tudo da forma correta, e com o passar das semanas, essa escoliose dela foi se ajustando, a coluna voltou para o lugar, a gente resolveu o que causava aqueles desvios, então a gente alongou o que estava encurtado e a gente fortaleceu o que estava fraco, e a gente conseguiu alinhar toda essa estrutura. Paralelo a isso, a gente conseguiu desenvolver naquela pessoa técnicas onde ela consegue ajustar mecanicamente perfeitamente em cada exercício. Então ela consegue fazer uma boa retração escapular, consegue ter um bom tensionamento da cadeia posterior completa, tem paravertebrais, tem quadrado lombar, consegue fazer ativação do brace, e ela está num cenário perfeito onde ela consegue estabilizar toda aquela estrutura. Aí já é um momento onde essa pessoa pode estar começando a fazer os exercícios com carga axial, mas sempre lembrando de manter o máximo de atenção possível, principalmente na técnica do exercício e no alinhamento mecânico, para a gente não voltar a ter aquele quadro de escoliose agravado. Outro vilão no treino de quem tem escoliose, que muitas vezes vocês acabam se passando, são os exercícios unilaterais. Aqui a gente pode utilizar como exemplo, para vocês entenderem na prática, a remada unilateral com o halter. Vou deixar uma foto aqui no cantinho da remada unilateral com halter para que vocês consigam entender como que funciona a compensação. Então, nessa variação, a pessoa ela vai apoiar o pé de um lado e vai fazer o movimento com o peso do outro lado. Se for uma pessoa que já tem uma escoliose, que está descontrolada, que ela não está equilibrada, há uma chance muito grande da pessoa fazer uma compensação para o lado que a escoliose já existe. Então, digamos que você já tem uma curvatura excessiva para o lado direito. Quando você for fazer a remada, a sua curvatura, o seu corpo tende a compensar o movimento para o lado esquerdo, porque ele já tem o desvio. Já quando você for fazer para o outro lado oposto ao da curvatura, não vai ter a mesma compensação, porque o desvio não é o mesmo. Então é uma tendência para exercícios unilaterais, que vale a pena a gente prestar atenção para não acabar agravando. Um outro cuidado que vocês também precisam ter são com exercícios unipodais. Quais são os exercícios unipodais? Todos aqueles que vocês vão trabalhar apenas com um pé só no chão. Então a gente tem agachamento búlgaro, a gente vai ter também ali as passadas, o avanço, o afundo, tanto livre quanto no halteres, quanto no Smith. E é pelo mesmo motivo da questão dos exercícios unilaterais. Se você tem uma curvatura excessiva para o lado, toda vez que você ficar unipodal, apoiado em um pé só, a tendência é que essa curvatura ela se agrave. Principalmente se você não tiver toda aquela maturidade técnica que eu falei no início do vídeo. Então, se você não tiver uma estrutura preparada para aquilo e tiver consciente de que aquilo precisa ser controlado, a tendência é que você torne essa curvatura que já existe ainda mais protuberante, porque é uma tendência de compensação do nosso corpo. E para a gente finalizar, isso aqui não é só importante para quem tem escoliose, mas para quem tem escoliose é ainda mais importante, que é manter o alinhamento mecânico de todos os seus exercícios. Então, musculação não é brincadeira, pessoal, principalmente para quem tem algum tipo de desvio. Então, nada de ficar fazendo uma série enquanto conversa, fazendo uma série, se olhando muito no espelho, de forma que não seja para avaliar a execução do movimento. Até mesmo essa avaliação de execução pelo espelho é algo que não é fidedigno, mas também já é um pouco mais complexo para a gente ver em um outro vídeo separado. Nada de estar prestando atenção no que o outro está fazendo enquanto você está executando a sua série. Presta atenção, alinha todas as suas articulações, faz todo tipo de contração que precisar para a gente manter todas as suas estruturas ósseas alinhadas. Se quem não tem nenhum tipo de desvio tem que prestar atenção, imagine se você tiver uma escoliose, algo do tipo, que necessita de ainda mais assertividade nas execuções dos exercícios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo mais rapidinho. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, se não deixou ainda, né, que eu pedi lá no começo. E se está assistindo e ainda não é inscrito no canal, fortalece o canal se inscrevendo, pois a maioria do pessoal que assiste não é inscrito. Então, mais da metade do pessoal que assiste os vídeos não é inscrito. Então, se você não for ainda, fortalece o canal aqui no botão de inscrever-se. É grátis, é rapidinho, não vai mudar em nada na sua vida, mas a do produtor de conteúdo muda completamente. Muito obrigado por assistir, tamo junto, let's bora!